Já parou para pensar no preço que pagamos pela tecnologia que carregamos em nossas mãos? Por trás das inovações que simplificam nossas vidas, existe um jogo de poder sombrio, onde quem ousa questionar ou interferir paga um preço alto, às vezes, até com a própria vida. Mesmo quando ultrapassam os limites da lei, esses interesses avançam, custando nossa privacidade e, quem sabe, algo ainda mais valioso. Sabe aquele ditado que diz: se algo parece bom demais e é de graça, o preço é você? Nunca ele fez tanto sentido. Este mini documentário mergulha na história de alguém que desafiou os bastidores desse mundo, alguém que tentou abrir os olhos de uma sociedade que sequer imagina o que acontece nas sombras. E por isso, acabou silenciado de forma trágica. Prepare-se para conhecer uma verdade desconfortável, mas necessária. A morte de Sushir Balaji, ex-pesquisador da OpenAI, em 26 de novembro de 2024, chocou a comunidade da tecnologia. Encontrado morto em seu apartamento em São Francisco, a causa oficial apontada pela polícia local foi que ele teria tirado a própria vida. Sem nenhum rastro de crime encontrado até o momento. Embora não haja evidências de crime, o caso revisitou questões delicadas sobre o impacto psicológico e as controvérsias éticas envolvendo a inteligência artificial. Sushir, de apenas 26 anos, havia deixado a OpenAI 3 meses antes de sua morte. Durante sua saída, ele levantou sérias preocupações sobre a maneira como a OpenAI utilizava dados protegidos por direitos autorais para treinar modelos de inteligência artificial, como o ChatGPT. Em entrevistas concedidas ao The New York Times, ele afirmou que a prática poderia violar leis de direitos autorais, a menos que se enquadrasse no conceito de uso justo. Essas declarações colocaram Sushir no centro de um debate global sobre a segurança e a legalidade no treinamento de inteligência artificial. O nome de Sushir foi posteriormente incluído em uma ação judicial mostrada pelo The New York Times contra a OpenAI e a Microsoft. A ação acusava ambas as empresas de utilizar artigos protegidos por direitos autorais sem autorização para desenvolver suas tecnologias, incluindo o ChatGPT. Esse processo destacou o crescente embate entre as gigantes da tecnologia e os detentores de propriedade intelectual, além de questionar os limites da inovação frente aos direitos autorais. Pouco antes de sua morte, Sushir parecia estar sob intensa pressão. Amigos e colegas descreveram-no como brilhante, mas sobrecarregado pelo peso de suas descobertas e pela responsabilidade de expô-las. Ele também teria manifestado preocupação com possíveis retaliações por parte de grandes corporações do setor de tecnologia. A OpenAI, em nota oficial, lamentou a perda de Sushir e ofereceu condolências à sua família. Estamos profundamente tristes com a perda de Sushir. Ele foi um colaborador talentoso e dedicado, e nossos pensamentos estão com sua família e amigos neste momento difícil, declarou a empresa. No entanto, a organização não comentou sobre as alegações feitas por ele ou sobre o processo judicial em curso. Sendo um dos pontos mais críticos dessa situação, o motivo do embate de Sushir contra a OpenAI, e como se mais um problema para a empresa tivesse sido, entre aspas, resolvido. A morte de Sushir Balaji vai além de uma tragédia pessoal. Ela lança luz sobre o lado obscuro da inovação tecnológica, onde o progresso rápido muitas vezes ultrapassa a ética e os direitos humanos. Seu caso também ressalta a importância de um ambiente de trabalho que valorize o bem-estar mental dos profissionais e ofereça espaço para debates transparentes e seguros sobre questões éticas. O que aconteceu com Sushir não é um evento isolado. Em uma época em que a inteligência artificial redefine setores inteiros, desde a saúde até o entretenimento, as pressões sobre os profissionais dessa área são imensas. Suas histórias revelam a necessidade de um diálogo mais profundo sobre os custos humanos do avanço tecnológico. Outro caso emblemático é o de Aaron Swartz, uma das mentes mais brilhantes de sua geração e um ativista incansável pela liberdade na internet. Swartz foi cofundador do Reddit e um dos criadores do RSS, uma ferramenta que revolucionou o acesso a conteúdo digital. Ele também desempenhou um papel fundamental na criação do Creative Commons, promovendo formas legais de compartilhar conhecimento e cultura. Em 2013, Aaron foi encontrado morto em seu apartamento, com a causa oficialmente declarada como suicídio. Na época, ele enfrentava um processo judicial severo por baixar e compartilhar artigos acadêmicos de maneira considerada ilegal. Se condenado, poderia pegar uma pena de 35 anos de prisão.
O caso de Schwartz levantou várias teorias, desde a pressão insuportável do sistema judicial até hipóteses de que ele teria sido alvo de um complô para silenciá-lo devido às suas atividades contra o monopólio de informação. Suas contribuições tecnológicas e sua luta por uma internet mais justa continuam a inspirar milhões, mas sua morte deixa questionamentos sobre os limites da persecução legal e o custo de desafiar estruturas de poder. Este vídeo protesta e mergulha nas vidas de pessoas como Sushir Balaji e Aaron Swartz, explorando as tensões entre inovação e ética, bem como os sacrifícios pessoais frequentemente ignorados em nome do progresso. Com um olhar crítico e humano, nossa narrativa busca revelar as histórias não contadas por trás dos avanços tecnológicos que moldam nosso mundo. Há menos de uma década, era quase inimaginável o impacto que as inteligências artificiais teriam em nossas vidas. Hoje, a realidade nos mostra que essas tecnologias não apenas evoluíram de forma impressionante, mas também têm o potencial de substituir os seres humanos em funções que antes exigiam habilidades cognitivas avançadas. Vamos analisar esse trecho de uma conversa, onde revela uma ideia de futuro dessa tecnologia. Vamos então explorar as perguntas que nos perseguem. Estamos prontos para o que está por vir? Obrigado por me ouvir até aqui. Se inscrever é fundamental para manter o protesto vivo. Acompanhe. Nós estamos num limiar, principalmente nesse ano que tem disputa pela Casa Branca, em que existe uma chance considerável deles dizerem que não dá mais para usar a inteligência artificial, o cidadão comum não pode mais ter, porque numa disputa dessa, eles vão criar deepfakes e isso vai embaralhar o mundo inteiro. A capacidade de discernir o real e a ficção não vai existir mais. Então começa a surgir uma série de teorias que dizem que é provável que daqui a um tempo o sistema vai falar, ó, desculpa ter liberado o ChatGPT para você, agora a gente vai criar uma lei que só as grandes instituições vão poder usar, porque bagunçou muito a percepção da realidade. Já estão usando deepfake para vender, né? Jogo de aposta, ilegal. Sim. Trouxe um ponto importante. Não, deram um calote lá em Hong Kong lá de 120 milhões. Fizeram uma reunião no tipo Zoom, em que o presidente da empresa não era ele, era uma inteligência artificial simulando ele, e o cara falou, transfere aí, os caras transferiram o dinheiro. A Europa já tem desenvolvido algumas leis de LGPD e tal, para dar uma regulada nisso aí. Para não ficar tão bagunçado. Entra um aspecto geopolítico interessante aí, um pouco mais militar do que geopolítico, por quê? A internet foi criada pelo exército americano, é uma arma de guerra, né? É uma ferramenta bélica. A internet foi criada em 1969 por um departamento chamado ARPA, que era o departamento do Pentágono lá de desenvolvimento de equipamentos avançados. Então a ARPA criou a ARPANET, é a rede da ARPA, para quê? Para poder continuar funcionando a comunicação entre as instituições americanas e as universidades, caso, naquele contexto de Guerra Fria, tivesse uma terceira guerra mundial. Depois de 30 anos, eles liberam isso para a galera usar, entendeu? Como sempre tá? Como o meio militar, principalmente o norte-americano, tem um orçamento talvez infinito. Por que infinito? Porque tem um orçamento oficial, que é o budget oficial, para a gente usar um estrangeirismo, né? O budget. O budget oficial. Mas tem o extraoficial dos projetos secretos também, que não passa pelo Congresso, não passa pela Comissão de Inteligência do Senado. Que é o Fed emitindo dólar, né? Exatamente. Então, você vê, por exemplo, aquela crise dos Irã-Contras, que os Estados Unidos tinham proibido vender arma para o Irã, mas eles estavam vendendo secretamente arma para o Irã, eles que tinham proibido, para poder financiar a guerra dos Contras na Nicarágua para derrubar o presidente da Nicarágua. Caramba. E envolvia também comércio de tudo que você pode imaginar ilícito aí, não vou nem entrar no mérito para não polemizar. Então esse é o budget oculto. Então esses caras têm orçamento, tem o oficial e tem o extraoficial. É o caixa 2, é o caixa 2. Só Deus sabe, maluco. Só Deus sabe o orçamento. Então esses caras têm as melhores mentes, os melhores cientistas, as melhores tecnologias. E eles estão sempre 30 anos à frente. Isso está no livro chamado The Pentagon's Brain, né? O cérebro do Pentágono, de uma jornalista chamada Annie Jacobsen, né? Ela foi finalista do Pulitzer, inclusive. E ela pesquisa a origem do Pentágono e ela diz que quando os Estados Unidos terminaram ali a Segunda Guerra Mundial, eles decidiram o seguinte: nós não vamos deixar ninguém rivalizar conosco. E isso se fortalece depois da Guerra Fria, com a queda da União Soviética, aí que eles falam, nunca mais a gente vai deixar alguém chegar
perto do que a gente tem de potência tecnológica e bélica como a União Soviética chegou. Então a gente tem que estar sempre 30 anos à frente. A internet é um exemplo disso. Mas ainda assim é falho, não? Claro, eles não são Sim, totalmente infalíveis, tá? Mas eu tô falando do racional deles. sim, o racional O racional é esse. Porque eu lembro por conta do conflito na Ucrânia, não agora, o anterior ali, esqueci o nome da área, da Crimeia. E eles quando eles foram posicionando, eles já têm base avançada ali perto, na Turquia e tudo mais. Aí começou a ter o conflito, eles já colocaram os porta-aviões, a esquadra toda foi ali pertinho. Pra, fazer tamo aqui. Exatamente. Aí dá uma intimidada, né? E parece que os russos tinham alguma tecnologia em alguns tanques de... neutralizar ali os caras. Eles desligaram os porta-aviões. Sim. Mandaram ondas magnéticas ali, desligaram. Os caras ficaram ali. Um pulso eletromagnético. Exatamente. Tem as armas de pulso eletromagnético. Não foi de satélite, como tem ficção. Então, não, foi ali direto, ali terra, mar. E aí deu um choque. Ou seja, não é alguma coisa, não é realmente. Tem outros países desenvolvendo, mas é interessante isso. Mas vou te dar um exemplo só do que está acontecendo agora. Os Estados Unidos já tiveram 32 mil ogivas nucleares prontas para usar. Hoje eles têm só 3. A Rússia tem 7 mil. Caramba. A Rússia tem mais do que o dobro de ogivas nucleares dos Estados Unidos. A única conclusão que eu cheguei os Estados Unidos têm uma arma melhor já. Sim. Secreta. Entendeu? Sim. E o mais intrigante, nas mentes brilhantes que se dedicaram a criar esse futuro, será que também previram os desafios e os dilemas que enfrentamos hoje? Essas pessoas, que muitas vezes deram tudo de si, e algumas nem estão mais entre nós, estariam orgulhosas do legado que deixaram? Compreender saber separar o que é teoria e realidade. Embora já vimos exemplos de teorias se confirmando anos depois, então acredito que sim vale a pena nos questionar, vamos tentar pelo menos pensar mais. Sei que já se inscreveu, então até mais, obrigado.